Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, figuras de linguagem, aquele recurso que nós utilizamos para tornar o nosso texto mais expressivo e que é empregado principalmente aí em textos literários. Detalhamento, figuras de construção. Então, nós vamos estudar hoje as figuras de linguagens que trabalham exatamente na construção, na organização das palavras, das frases, dos períodos, para gerar efeitos de sentidos, tornar o texto mais expressivo, ok? Então, vamos à nossa aula. Começo esta aula fazendo um questionamento para você. O que é uma construção? Você sabe me dizer? Então, para que nós possamos iniciar, nós vamos refletir um pouquinho sobre a ideia de construção. E para isso, você já respondeu aí, nós também perguntamos para alguns colegas, professores, sobre o que é construção e o significado. Então, vamos ver o que eles responderam? Colocando aí para vocês. Bom, uma construção é uma intervenção do homem no seu ambiente, ele constrói algo. Construção é a execução de um projeto que você fez anteriormente. Construção é uma obra, né? Um projeto que se realiza num objeto, em algo. Se faz alguma coisa, se constrói, né? Uma construção, ela é uma intervenção do homem no espaço em que ele vive, né? Então, a construção ela sempre foi objeto de várias civilizações e cada um tem o seu estilo, né, de construção. Para mim, uma construção é uma edificação. Para mim tem a ver com isso. É algo que vai ser elaborado, construído, né? Seja na construção civil, a construção de algum projeto, algo que vai ser produzido. É quando você elabora e executa alguma coisa, né? Pode ser uma obra, por exemplo, né? Mas pode ser um projeto pessoal também. Dependendo do tipo de construção, pode ser um prédio onde você junta os materiais ali, tijolo por tijolo, cimento, vários materiais, e você constrói algo, né? Ou pode ser uma construção de um texto, né, onde você também começa a pensar e escrever e está construindo alguma coisa. Então, uma construção, acredito que ela vai ter uma definição diferente a partir do que você está fazendo, né? Se é um texto que você constrói, você está ali escrevendo, fazendo, você pensa, você estrutura o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado, né? O que vai combinar, o que vai juntar, o que vai colar. Juntar partes. Acho que se você definir num modo mais simples é pegar várias partes e transformar num todo. Muito bem, então vocês puderam observar que existem diversos sentidos e significados para a palavra construção. E observe que muitos mencionaram a questão da estrutura, de obra, e podemos refletir também com relação ao texto. O texto é uma construção, é algo que nós já aprendemos que temos que planejar, pensar para poder executar esse texto, pensando sempre na finalidade dele e também no interlocutor, nessa finalidade que eu tenho com a outra pessoa para quem eu estou direcionando o meu texto. E a gente já viu isso nas propagandas, né? Existe todo um planejamento, pensando na música, pensando também nas imagens, no texto que será escrito ou narrado. Então, observe que existe todo um planejamento para se construir um texto. E o texto, certo? Principalmente o literário, ele é planejado, ele é pensado, e por ser um texto de universo literário, é um texto que busca ser mais expressivo que os outros textos não literários. E uma forma de tornar esse texto expressivo é mexendo na sua estrutura, na sua organização, principalmente nos elementos que o compõem, nas palavras, nas frases, orações. Então, nós podemos mexer nessa estrutura que faz parte da sintaxe do texto, certo? Para gerar sentidos diversos. De repente, eu posso colocar no meu texto uma repetição de palavras que vai gerar, de repente, uma ideia de
ruído, ou então eu posso repetir determinados enunciados, determinadas palavras, para gerar uma ênfase, para enfatizar determinada ideia. Então, observe que são estratégias que nós temos na nossa língua para tornar esse texto expressivo. E quando nós utilizamos dessas estratégias de repetição de palavras, de uma organização diferente na estrutura, na organização sintática do texto, nós estamos trabalhando com figuras de construção. E o que é uma figura de construção? Colocando aí para vocês, olha só o nosso texto. Figuras de construção ou figuras de sintaxe, certo? Como é chamada. Construções que se afastam das estruturas regulares ou comuns e que visam transmitir à frase, ao texto aí, mais concisão, expressividade ou elegância. Então, essa afirmação aí é de um gramático, Segala, certo? E ele define a figura de construção ou de sintaxe dessa forma. Então, observe que nessa definição, nós estamos aí falando das estruturas do texto, estruturas regulares. Então, nós temos uma organização comum no texto, certo? Que segue uma sequência como sujeito, verbo, complementos e advérbios, adjuntos também, certo? Nós vamos mexer nessa estrutura. E aí, claro, nós vamos ter construções diferenciadas. E para que a gente possa compreender bem e conhecer essas figuras, nós vamos estudar cada uma delas, ok? Começando pela elipse. E o que é uma elipse, gente? A elipse pode ser um mecanismo muito frequentemente utilizado para estabelecer a coesão de um texto. Aqui, porém, estamos tratando da elipse como figura de linguagem. Então, quando a gente fala da elipse, pessoal, como uma figura de linguagem, estamos falando de um termo que será omitido de forma intencional, ok? Então, como a definição do texto coloca, a elipse é a omissão de um termo ou oração que facilmente podemos subentender no contexto. É uma espécie de economia de palavras, ok? Então, perceba que é uma omissão intencional. Olha o exemplo que vai ficar mais claro para a gente. Neste exemplo, temos aí um trecho. Olha só, texto 1. Se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Observem esse enunciado aí, que nós temos retirado exatamente da obra A Trombeta do Anjo Vingador, de Dalton Trevisan, ok? Trevisan. E observem, gente, que nesse trecho aí, se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Observem que esse texto aí, ele tem determinada palavra omitida. Que palavra é essa que foi omitida? Que termo foi omitido? Não apenas um, mas temos outros termos também que foram omitidos. Porém, a gente consegue compreender bem o sentido desse texto. Agora, percebam como esse texto ficaria reescrito, certo? Com as palavras omitidas. Colocando aí para vocês. Se você chegar depois das 3, a casa estará fechada, a mala estará na varanda e o táxi estará esperando na porta. Então, observem que nesse texto de número 2, nós colocamos as palavras que foram omitidas. Que palavras foram omitidas? Você, lendo o texto 1, você consegue recuperar essas palavras, certo? O você, para quem a pessoa está falando, né? A pessoa do discurso, você, certo? Observem também a ausência do verbo estar no texto anterior. Olha só, a casa estará fechada. No texto anterior, a gente percebeu que o verbo estar não estava presente. Certo? Não estará presente exatamente nesse período. A casa estará fechada, a mala estará na varanda e o táxi estará esperando na porta. Observem que, apesar da ausência desses enunciados, do pronome e dos verbos, no texto 1, a gente consegue recuperar perfeitamente, consegue compreender perfeitamente. Então, a ausência deles não prejudica o enunciado, ok? E observem que em um texto que nós temos uma construção como essa, uma omissão como essa, nós podemos tornar esse texto um tanto mais ágil na sua leitura. Voltando ao texto número 1, imaginem aí
que nesse texto, olha só, se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Observem que essa economia, essa ausência, torna a leitura mais ágil, torna o texto mais objetivo e fácil de compreensão. E observem que essa compreensão vem também porque nós conseguimos recuperar os elementos que foram omitidos. Então, toda vez que você tem em um texto a omissão de um termo, nós temos aí exatamente a figura de linguagem elipse, ok? E essa elipse, essa omissão pode trazer dinâmica para o texto, tornando ele mais ágil, mais fluido, ok? Agora nós temos uma outra figura de linguagem também muito interessante na construção, certo? Na figura de construção, mas para que a gente possa entender essa figura, a gente tem que compreender primeiro um conceito, colocando aí para vocês. Olha só, primeiro o conceito de síndeto. O que é esse síndeto? O que significa essa palavra? Perceba que é um substantivo masculino e, olhando para o lado gramatical, é a presença da conjunção coordenativa entre palavras, termos ou em orações coordenadas, certo? Síntese. Observem que o síndeto é exatamente, pessoal, é a presença de uma conjunção. E aí, quando a gente compreende exatamente esse conceito, nós podemos compreender a figura de linguagem que vem em sequência. As duas que virão em sequência. Colocando aí para vocês, assíndeto e polissíndeto. Observem que assíndeto, essa figura de linguagem, consiste no quê? Figura de linguagem de construção caracterizada pela ausência proposital de conjunções. Então, percebam que esse a, antes da palavra síndeto, traz para a gente a ideia de negação, de ausência. Então, assíndeto é sem conjunção. E essa ausência de conjunção é proposital. Lembrando que figuras de linguagem, figuras de construção, tudo será intencional com alguma finalidade, tornar o texto mais ágil, certo? Trazer determinada ideia, enfatizar determinada ideia. Então, todas essas organizações, repetições, tudo é intencional, tá bom? Então, assíndeto, sem conjunção. Polissíndeto, ao contrário de assíndeto, é a figura de construção caracterizada pela repetição da conjunção coordenativa. Então, perceba que o termo poli significa muitos, então nós teremos muitas conjunções em um texto com a presença dessa figura de linguagem, ok? Vamos ao exemplo? Colocando aí para vocês. Olha só. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Então, percebam que aí nós temos destacados para vocês, destacamos a conjunção nem. E observem que ela foi repetida diversas vezes, introduzindo sempre uma ação. Ó. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. E observem que essa repetição é intencional, enfatizando exatamente essa ausência de ligação, essa ausência de uma ligação nesse trecho aí desse enunciado. Então, observe que a conjunção nem enfatiza essa ideia e essa repetição do nem dessa conjunção, que traz uma ideia de adição, certo? É exatamente uma figura de construção que nós chamamos de polissíndeto. Olha o outro exemplo, segundo. Mão gentil, mas cruel, mas traiçoeira. Então, observem aí a ideia de oposição existente com a conjunção mas, e repetida de forma intencional também para enfatizar essa ideia oposta ao que é gentil, certo? Ou seja, mão gentil, mas cruel, mas traiçoeira. Então, observe que nós temos mais uma vez o polissíndeto aí, essa repetição da conjunção mas, que está destacada, e enfatizando essa ideia contrária, essa ideia oposta da que foi mencionada no primeiro enunciado ali na mão gentil, ok? Então, o mais foi repetido, então a figura de linguagem conhecida como polissíndeto. Então, polissíndeto, como vocês observaram no primeiro e no segundo exemplo, consiste na repetição das conjunções de forma intencional. Agora, observem o último exemplo. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar.
certo? Então, é um trecho de um poema de Cecília Meirelles. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. E observem que, nesse trecho aí, nós não temos conjunções coordenativas ligando essas orações. Nós temos diversos verbos aí, querer, partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. No entanto, esses verbos que nós sabemos que formam orações, eles não se ligam, ou seja, essas orações não são conectadas por conjunções. E como não tem conjunção, temos aí exatamente a figura de linguagem conhecida como assíndeto, ou seja, sem conjunção. Ok? Guardaram a informação? Polissíndeto, nós vamos ter a repetição de conjunções coordenativas de forma intencional. Assíndeto, não teremos essa repetição de conjunção, ou seja, vamos ter uma ausência de conjunção. Ok? Vamos seguir? Mais uma figura de linguagem de construção, agora a anáfora, gente. A anáfora é a figura de construção que se caracteriza pela repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de frases sucessivas. Então, vamos ao exemplo. Observem esse trecho aí de um poema de Carlos Drummond de Andrade, poema José, e observem que nós temos a repetição de um enunciado, de um termo, logo aí no início de cada um dos versos, certo? Então, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, perceba que este poema aí é o poema José, e que tem como os versos célebres, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou. Então, observem que o José, no qual o eu lírico se refere aí, é um sujeito que resiste, é um sujeito que, apesar das adversidades, dos problemas da vida, ele continua persistindo, resistindo, ele está vivendo, sobrevivendo. E nesses versos nós temos diversas hipóteses aí, olha só, com a conjunção se, essa conjunção condicional, colocando aí para vocês mais uma vez o texto. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, observem que essas condições aí, esse se, certo? Esse se você se repete a todo momento e estabelece para a gente exatamente a figura de linguagem que nós vimos aí, a anáfora. E essa repetição é intencional, trazendo para a gente exatamente essa ideia do José que resiste, né? Que tem diversas possibilidades para ele, de ações para ele fazer, no entanto, ele persiste de forma incansável ali, já que ele é duro, ele é resistente, ok? Voltando mais uma vez ao conceito que nós vimos aí, para que nós possamos fixar bem da anáfora. Então, você viu que a anáfora é uma figura de construção que se caracteriza pela repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de frases sucessivas. Então, qual grupo de palavras foi repetida lá no poema José? Voltando mais uma vez ao nosso exemplo. Se, você, ok? Então, observem que esse se, você, nós sabemos que esse se é uma conjunção condicional e estabelece ideia de hipótese aí, e essa ideia é reforçada, trazendo para a gente no poema as possibilidades, o que o José poderia fazer, poderia até mostrar aí certa fraqueza, mas esse José não, esse José é forte, é resistente, é duro. Ok? Então, percebo que essa ideia é enfatizada exatamente pela repetição desse enunciado aí no início de cada uma dessas orações, em cada um desses versos. Ok? Agora, vamos conhecer uma outra figura de linguagem bastante conhecida, creio que vocês já ouviram falar bastante dela, que é exatamente o pleonasmo. E, pessoal, o pleonasmo é o emprego de palavras redundantes com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. Perceba que esse pleonasmo, pessoal, ele pode ser considerado um vício de linguagem
quando nós temos o emprego dele de forma banal, sem intenção de enfatizar uma ideia, ok? Então, percebo que ele pode ser um vício de linguagem, do ponto de vista gramatical. Mas também pode ser uma figura de linguagem bastante valorizada pelos poetas, pelos escritores, para reforçar essa ideia. Então, percebo que o pleonasmo aqui é o pleonasmo literário, o que nós estamos falando. Então, esse pleonasmo aí, esse emprego de palavras redundantes com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão, trata-se, portanto, de um pleonasmo literário. E esse daí ele é um pleonasmo que a gente pode considerar virtuoso, um pleonasmo que é bem-vindo nos textos literários. Ok? Agora, voltando aqui comigo, aquele pleonasmo que nós consideramos como vício de linguagem, ou seja, que a gramática considera como vício de linguagem, como, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, certo? Então, percebo que essas construções, subir para cima, você só pode subir, certo? Só pode ir para um local elevado. Descer para baixo, a ideia de descer também é para um nível inferior. Então, percebo que as palavras subir para cima, ou seja, e descer para baixo, são repetições desnecessárias. Então, isso daí é um pleonasmo vicioso. Agora, vamos conhecer o pleonasmo literário, que aí nós temos intenções específicas na escrita, na construção do texto. Colocando aí o exemplo para vocês. Então, temos aí um trecho do poema de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, observem, gente, que aí, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Observem que a ideia da palavra mar, certo? Nós já temos essa ideia de uma água salgada. Então, observem que a palavra salgado, esse adjetivo que acompanha o substantivo mar, aí é uma repetição, certo? Enfatizando essa ideia do sal, ok? E observem que neste verso o eu lírico compara o mar, certo, às lágrimas de Portugal, as lágrimas da população. E aí, para entender esse poema, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá na época da expansão marítima. Portugal se lançou ao mar, certo? Então, a população, muitos marinheiros, muitas pessoas foram para o mar, para explorar o mundo, e com essa exploração acabaram chegando ao Brasil, também às Índias e em outros locais também do nosso planeta. E observem que essa partida era uma partida perigosa, porque muitos portugueses acabavam não voltando, pelos perigos que o mar apresentava. Naufrágios, podiam se perder também. Então, observem que era algo muito doloroso para as pessoas, para o cidadão português. Imagina uma mãe que tem que ver o seu filho partir em uma expedição de navegação. Observem que é algo bastante doloroso. E nos versos de Fernando Pessoa, nós temos exatamente a ideia do mar, certo? E a ideia das lágrimas, do choro da população, das mães, das pessoas que perderam seus entes queridos. E observem que mar salgado é um pleonasmo enfatizando essa ideia, certo, do sal, enfatizando também a comparação não, a metáfora que nós temos lá no nosso texto, que é exatamente essa relação da ideia da água do mar com as águas, com as lágrimas das pessoas que perderam, que viram seus entes queridos partir. Ok? Então, a gente tem ali exatamente um pleonasmo, certo? Um pleonasmo literário nesses versos aí de Fernando Pessoa. O outro exemplo, colocando aí para vocês, olha só. Tenha pena de sua filha, perdoe-lhe pelo divino amor de Deus. Então, pessoal, observem que nós temos aí um trecho de um poema de Camilo Castelo Branco, né? De um texto de Castelo Branco, na verdade, Camilo Castelo Branco. E observem que eu tenho um destaque para as palavras divino e de Deus. Percebam que a palavra divino já está relacionada a Deus. Então, se eu escrevo mais uma vez de Deus, eu tenho uma repetição, um pleonasmo. Mas observem que essa repetição foi intencional, para enfatizar ainda mais a ideia do que pertence a Deus, do que é divino nesse trecho aí do nosso texto, ok? Então, divino amor de Deus, enfatizando aí, percebam com o pleonasmo, as coisas que pertencem a Deus, aquilo que é divino, aquilo que é relacionado
a Deus, ok? Então, observem que, nesses exemplos, os pleonasmos, eles ocorrem de maneira intencional para enfatizar ideias, enfatizar a ideia de algo pertencente a Deus, que é divino, enfatizar a ideia de sal, né, das lágrimas, do sal, do mar salgado, do sal, relacionando aí com a ideia das lágrimas da população portuguesa, que também são salgadas, que choraram pelos seus entes queridos que partiram durante a expansão marítima. Ok? Agora, mais uma figura de linguagem, agora nós vamos trabalhar com a silepse. Então, percebam, gente, que a silepse é uma figura de construção em que ocorre concordância não pelos termos expressos, mas pela ideia que são associadas a eles. Assim, sendo a concordância, não segue as regras gramaticais, ocorrendo aí, portanto, uma concordância ideológica. A silepse, ela pode ser. Então, a gente vai observar que esse tipo de figura de linguagem é relacionada à concordância entre as palavras. Sabemos que as palavras elas devem concordar no texto, tanto em concordância nominal quanto verbal. Quando a gente pensa em concordância nominal, nós sabemos que o artigo, o adjetivo, o pronome, certo? Devem concordar em gênero e número com o substantivo. E sabemos que na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito da oração em número e pessoa. Mas, na silepse, ocorre uma concordância diferenciada com a ideia que é estabelecida pelo enunciado. Então, a gente vai entender isso melhor nos exemplos. Observem que nós podemos ter silepse de gênero. Então, observem, moro em Manaus, no Elisa Miranda. Calma, já estou chegando aqui na Djalma Batista, ok? Observem aqui, pessoal, que no Elisa Miranda, ok? Nós temos exatamente esta construção aqui, ó. Elisa Miranda, certo? Percebam que Elisa Miranda é um nome feminino, ok? Mas aqui, observem que nós temos um artigo masculino. Mas por que isso ocorre aqui? Esse o masculino foi utilizado com um substantivo feminino, que é a palavra Elisa Miranda. Observem que aqui nós temos esse o, certo? Concordando com a ideia de condomínio. É como se a palavra condomínio estivesse omitida aí entre o artigo e o substantivo Elisa Miranda. Então, nós temos aí, moro em Manaus, no condomínio Elisa Miranda. Mas observem que a palavra condomínio não aparece. E a concordância entre esses dois termos aí ficou diferente, né? Ficou aí concordando com a ideia da palavra condomínio, que não apareceu escrita. Então, nós temos aí exatamente uma silepse de gênero. Gênero porque nós temos um artigo masculino sendo utilizado com substantivo feminino. E na concordância nominal, nós sabemos que o artigo deve concordar com o substantivo em gênero, ok? Também pode ocorrer uma silepse de número. Olha o outro exemplo aí. Quanta gente aqui, o que querem? O povo unido desceu a avenida, gritavam pelos seus direitos. Observem, quanta gente aqui. Observem que nós temos a palavra gente, certo? E o verbo aqui, querer. Observem que nessa concordância aqui, nessa silepse de número, observem que gente traz uma ideia de singular. Mas observem que o nosso verbo não concorda no singular com essa ideia, ele está no plural. Então, observem que a ideia de gente traz para a gente a relação de que nós temos muitas pessoas. Quanta gente? Então, a gente tem muitas pessoas. Então, observem que o verbo querer foi para o plural, exatamente para estabelecer essa ideia aí de muitas pessoas. Então, é uma silepse de número. O povo unido desceu a avenida, gritavam pelos seus direitos. Observem que aqui nós temos o povo, certo? Esse sujeito aqui traz uma ideia de singular, certo? Terceira pessoa do singular. Mas observem que o nosso verbo está no plural. Gritavam.
Por que o verbo foi para o plural? Observe que eu tenho uma silepse de gênero não, de número também. A ideia de povo já estabelece a ideia de que são muitas pessoas. Então, o meu verbo concordou de forma ideológica com a ideia, realmente. Foi para o plural, ficando na terceira pessoa do plural. Certo? Vamos seguir ao nosso último exemplo, que é exatamente a silepse de pessoa. Olha só, aliás, todos os sertanejos somos assim. Então, nesse trecho, aliás, todos os sertanejos somos assim. Observem que nós temos uma concordância diferenciada. Todos os sertanejos, a gente tem a ideia de terceira pessoa do plural, certo? Mas observe que o nosso verbo concordou com essa terceira pessoa do plural? Não, o verbo ficou na primeira pessoa do plural. Então, observe que aqui ocorreu exatamente uma silepse de número, de pessoa, perdão. Por quê? Perceba que todos os sertanejos, quando emprega nesse enunciado aí, o verbo na forma somos, na primeira pessoa, percebam que o sujeito se inclui, ok? Nós temos uma ideia de inclusão do sujeito. Então, isso aí gera uma silepse de pessoa, ok? Então, observem que a silepse é exatamente essa figura de linguagem que nós vamos ter uma concordância diferenciada, concordando com a ideia que é estabelecida por determinada palavra, como, por exemplo, o povo, certo? Quanta gente, olha só, o povo estava na rua, gritavam por justiça. Quem é que gritava? O povo, mas observem que gritavam está no plural e o sujeito corresponde ao singular, ok? É sempre essa relação de ideias. Certo, gente? Então, vimos que as figuras de construção são exatamente as figuras que irão trabalhar com a estrutura da língua, trazendo repetições, omissões ou mesmo concordâncias diferenciadas para gerar efeitos de sentidos, tornar o texto mais expressivo. Ok, gente? Dito isto, finalizamos a nossa aula aqui.